Olá, turma do terceiro ano! Professora Regiane, mais uma vez aqui com vocês. A gente continua na disciplina de matemática, já agradecendo aí os professores, professoras, os responsáveis, toda a turma do Oráculo que tá sempre aqui com a gente, pessoal lá de Libras. Nós vamos continuar aí na apostila do Aprender Sempre, mas não estou sozinha. Quem está aqui comigo? Bom dia, terceiro ano, eu sou a professora Franciele, vim acompanhar essa aula aí de matemática junto com vocês aí em casa e a professora Regiane aqui no estúdio. Muito obrigada pelo convite. Continuando aqui então, nós temos hoje preenchimento do calendário. A gente vem em todas as aulas falando o dia, não é? Colocando a cidade, que nós estamos, o dia, o mês, o ano. Não é difícil, mas a gente precisa relembrar, né? A habilidade que nós temos hoje é EF02MA18, indicar a duração de intervalos de tempo entre duas datas, como dias da semana e meses do ano, utilizando calendário para planejamentos e organização de agenda. E aí, é importante o calendário? Quero ver eles colocarem aí no chat pra gente. É ou não é? E aí, pessoal? Será que daria para a gente viver sem ter ali um calendário para a gente se organizar, saber que dia da semana, que dia do mês? Então, olha lá, o que a gente vai aprender nessa aula, Pro? Então, o que vamos aprender? Nesta aula, vamos analisar o calendário anual e verificar quais são os 3 primeiros meses do ano. Nossa, Pro, os 3 primeiros meses do ano. Ontem a gente estava falando que estávamos iniciando aí o mês de março, né? Lembra? E a gente voltou, falou, Sim. Já passou janeiro, já passou fevereiro, não foi? Isso mesmo. A gente já sabia o que ia acontecer na aula de hoje, nós já sabíamos. Eu vi subindo ali o pessoal colocando pra gente, de Ribeirão Preto. Santo André também. Santo André, Carapicuíba. Verdade. Obrigada aí. Agora fazendo o link aí com a criançada, por favor, vão nos ajudando, que a gente vai olhar aqui para algumas coisas que a gente precisa entender, na verdade, não é? Antes de falar aí do calendário. Eu acho que é até interessante, Pro, nós vamos aqui. Não é? Sim. A gente vai lembrar um pouquinho quais são os meses do ano. Isso. Não é? A gente tem, olha lá, janeiro, e aí? Fevereiro, Março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro novembro e aí, último mês do ano, dezembro. E lembrando, criançada, que a gente vai numerando mesmo, né? Porque muitas vezes eu uso ali, por exemplo, hoje, né? Hoje é dia 2 de março Sim. de 2021. Se eu fosse colocar, olha só, eu poderia colocar assim, ó, 2/3 de 2021. Poderia colocar o ano inteiro ou até colocar só 21. Depende do tipo de registro que eu quero fazer. Então, é importante saber, o número que aquele mês representa. Por exemplo, março representa o mês 3. Perfeito. No Aprender Sempre do terceiro está diferente. Vamos lá. Na verdade, vamos lembrar aqui algumas coisinhas. Não temos, ali na parte da apostila, tem coisas que não tem. E para a gente relembrar, lembrando que a apostila é feita para trabalhar presencialmente, e para a gente relembrar aqui com a criançada, a gente monta alguns PPTs a mais, porque a gente precisa aí dos meses do ano para relembrar com as crianças, tá bom? Então, se não tem, na verdade, realmente a gente tem que complementar aí para falar dos 3 primeiros meses, a gente precisa falar do total, não é? Então, a gente tem aqui, olha, criançada, o Fran já até explicou, mês 1 foi janeiro. Então, se fosse dia 2 de janeiro, seria 2/1. Se fosse 2 de fevereiro, seria 2 do quê? Do 2. Isso.
Como é 2 de março, então a gente coloca 2 do 3. Olha aqui, aqui representa o mês, aqui representa o dia e aqui o ano. A gente precisa ter essas coisas aí guardadinhas, não é? Cada mês, então, tem um número. Mês 1, mês 2, mês 3, mês 4, até mês 12. Porque nós temos 12 meses no ano, ok? Relembramos os meses do ano e a gente vai voltar aqui para pensar um pouquinho nas questões. Roberto e seus amigos estavam vendo o calendário deste ano para programarem seus passeios. Ó que chique! Para programarem seus passeios onde mesmo? No parque de diversões. A gente continua lá no parque, não é? Tiago disse que sua família comemorou o aniversário de sua mãe no parque de diversões. Olha que diferente. Ela faz aniversário no dia 8. Olha os dados que a situação está nos dando, hein? Lembrando disso, criançada, eu tenho que ir anotando o que o probleminha está me fornecendo. Então, no dia 8 do primeiro mês do ano, qual é o mês, dia da semana em que ela fez aniversário este ano? Olha lá como era importante voltar no calendário, relembrar aí, né, criançada? Qual o primeiro mês do ano a gente viu? Não viu? Sim. Vamos olhar lá de novo, então? Vamos. Nós temos lá, aqui, só para a gente lembrar que a gente já falou que o primeiro mês do ano é? Janeiro. Janeiro, ok? Então, olha lá, o Kevin disse janeiro. Muito bem, Kevin. Continue nos ajudando, não é? Qual era o dia mesmo, Pro? Dia 8, Pro. Dia 8 que a mãe dele fez aniversário, Isso. não foi isso? E a pergunta é, qual dia? Do aniversário, né? Isso. E o dia da semana. Ela pergunta lá exatamente isso. Qual o dia, né? O mês... Primeiro porque... Isso. Ele lá... pede para montar a data, né? Isso. Qual o primeiro mês do ano que a gente já tinha visto antes de ler a questão? Isso. E o dia 8, em que dia caiu? A gente vai olhar aqui, né? Lembrando que esses estão em branco porque terminou o outro mês. Nunca o mês vai começar no primeiro dia da semana, né? Não mesmo. Então, a gente tem que prestar bastante atenção quando vai preencher calendários. E a gente tem aqui, olha, o mês de janeiro esse ano começou no dia 1º. Se ele começou no dia 1º e caiu numa sexta, não é? Aí eu vou colocando os outros dias. Isso eu já estou dando a dica para a próxima atividade. Aí foi, ó, dia 2 foi um sábado, dia 3 domingo, dia 4 uma segunda-feira, 5 uma terça-feira, 6 uma quarta-feira, 7 uma quinta-feira e 8 em uma sexta-feira. Achamos. Pro. Achamos. Olha lá, eles colocaram já pra gente, a Isabelle disse que caiu numa sexta-feira. Isso mesmo, Isabelle. Então, a gente vai voltar lá na nossa questão. Então, ó, o Tiago já, né, colocou a situação pra gente. Então, qual é a pergunta? Qual o mês e o dia da semana? Janeiro, né, como já falamos. A gente já viu lá, né? Janeiro. Isso. Como diz aí, o primeiro mês do ano. O primeiro mês do ano. E o dia da semana? Sexta-feira. Foi uma sexta-feira. Isso mesmo. Muito bem. O Pedro, Henrique, Maria Clara, Suelen, Elizabeth, todos respondendo sexta-feira. Parabéns, pessoal. Que bom. Então, a gente já tem aí o mês. Era só essa pergunta, não é? A gente tem que prestar atenção, criançada, na pergunta. Isso. Mês e Dia da semana, certo? Então, a gente teve aí, ó, já a resposta do que a gente precisava, ok? Continuando, então.
Qual a próxima? Roberta e seus amigos estavam lá, né? Continuam vendo o quê? O calendário. Para organizarem seus passeios. Escreva no espaço abaixo o último dia de janeiro, indicando dia que a gente mostrou lá naquela primeira explicação, o mês e o ano. A gente tem o calendário aqui, então a gente tem que fazer o quê? Voltar lá no calendário, não é? Para a gente poder olhar o que estava perguntando mesmo. E aí, pessoal? Qual foi era a pergunta? A pergunta era o último dia do quê? Do mês de janeiro. Último dia, né? Então, pede para colocar o dia, o mês e o ano. Como a gente fez no dia de hoje, que eu coloquei lá. 2/3/2021. Pro Rê, o aluno Bruno da professora Solange já está mandando já colocou, eu vi, já rápido, colocou. Né? Sinal que está prestando atenção aí. É isso mesmo. Então, a gente olhando para o calendário, a gente tem no mês de janeiro, né? Aqui, ó, no mês de janeiro, nós temos quantos dias? Para eu saber o último dia, eu faço o quê? Eu já sei o primeiro dia, lembra? A Prorê foi contando aqui, ó. O primeiro dia e aqui no final do calendário nós temos o quê? O dia 31, que foi o último. O último dia, isso mesmo. Então, a gente vai colocar... Como que a gente vai poder colocar isso que eu já mostrei lá um pouquinho? Se ele é o primeiro mês do ano, ele é o quê? Mês 1. Mês 1, ok? Então, a gente tem o quê? Olha, tem tudo já indicando aqui pra gente, ó. A gente tem o dia, o mês, a gente tem o mês e a gente tem o ano. Então, vai ficar como, ó? 31 do quê? Mês 1. Do mês 1. Do ano de 2021. Olha lá, conseguimos a resposta? Conseguimos. Isso porque a gente já tinha feito lá no comecinho, né? A gente já fez uma atividade pensando nisso também. Então, eles colocaram lá, ó, dia 31 do mês 1, que é janeiro, do ano de 2021. Agora, eu deixei abreviado mesmo, ok? Ok. Respondemos? Sim. Então, vamos continuar. Só vou dar uma paradinha aqui. Lá na apostila do Aprender, criançada, tem uma questão perguntando qual foi o último dia do Carnaval de 2020. Todos os anos, o último dia de Carnaval cai numa terça-feira. Então, dia da semana, terça-feira. A gente nem fez questão de colocar aqui, até porque a gente teve direto aí, né? Ainda não tivemos Carnaval, e aí a gente continuou. Mas ele pergunta lá de 2020. Seja de qual ano for, criançada, vai ser sempre na terça-feira. Porque o Carnaval, não é? Isso, o dia assim do Carnaval é de terça-feira, né? Depois na quarta-feira tem um dia específico, mas o Carnaval ele acontece numa terça-feira. O último dia, né? Ali que eles colocam até, eles perguntam exatamente isso. Então, Carnaval do último ano, numa terça-feira. Tudo bem? Deixem respondidinho aí. A gente já tem os dias da semana aqui, então não vai ficar difícil para vocês preencherem esta questão lá. Ok? Então, vamos continuar aqui. O que a gente tem para fazer agora? Vamos preencher o calendário do mês em que estamos. A gente já falou hoje logo no comecinho, não é? E eu já deixei anotadinho aqui. Que mês nós estamos? Março. Mês de março. Agora, existe um truque aí para preencher certinho. Sim. Né? Eu vou começar no domingo, preencher todos os calendários? Não, precisa ver em que dia da semana foi o dia 1º. Perfeito. Então, ó, para isso, verifique primeiramente em que dia da semana ocorreu o dia 1. Dia 1. Então, a gente precisa o quê?
e no calendário. Sim. Não tem como. Ainda que agora tá até um pouco mais fácil da gente saber que dia foi dia 1, mas temos Sim. que visualizar. Exato, porque o mês acabou de começar. Sim. Né? Já dá até para colocar aí pra gente. Porque se hoje é dia 2 Hoje e é é uma dia 2. terça-feira, que dia foi dia 1? Ó aqui, nós estamos aqui, ó, terça-feira. Vou colocar mais um monte de flechinha aqui. Hoje é terça. Estamos Sim. no dia 2. 2. Então, que dia que começou? E eles estão respondendo segunda-feira, professora Rê. Então, a gente já vai mandar daqui, tudo bem? Tudo bem. Agora, uma outra coisa importante. Quantos dias tem o mês de março? E aí, pessoal? A gente sabe que fevereiro teve 28, né? Ele tem 28, exceto nos anos Os anos bissextos. bissextos, que inclusive o ano passado foi, né? E aí ele tem, os outros anos eles têm ou 30 ou 31 dias. No caso do mês de março, tem quantos dias? Olha, na dúvida, sempre olhe um calendário. Isso não mesmo. Temos aqui, na segunda-feira, ele começa. Qual o último dia do mês? Dia 31, professora. Então, a gente tem que colocar quantos dias lá no nosso calendário? 31 dias. Olha só, dá para fazer de cabeça? Quando eu guardo que, né, o mês de março tem 31 dias, ok. Enquanto eu não guardei, eu vou conferir sim. Para isso que tem um monte de calendário aí, eu preciso conferir. Então, vamos lá. Temos aqui o dia 1, certo? Certo. Dia 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31. Nós sabemos que vai até 31, então a gente já completou ali até o 31. O primeiro dia do mês, então, foi numa segunda-feira. Ficou bem fácil, como disse a Prof. Fran, porque nós passamos pelo primeiro dia ontem. Né? Lembrando que é interessante, olha, já pensar em quantos domingos teremos. Olha lá, quantos? 1, 2, 3, 4, não é? Quantos sábados? É legal a gente ir pensando, criançada, nestas coisas. Então, preenchemos. Agora, vamos ver aqui, ó. Qual será o próximo mês deste ano? Se estamos em março... A gente olhou lá no comecinho na tabela, não olhou? Isso, que mês vem depois de março? Coloquem aí pra gente. A gente já leu todos os meses deste ano. Por isso que é interessante, ó, antes daí de olhar para a aula, ler ali todos os meses. Pra gente já ir pensando que no decorrer terão perguntas que se eu já tiver lido lá no comecinho, eu vou responder facinho. Então, vamos lá. Qual? Abril? Abril. Exatamente. Então, a gente tem lá janeiro, fevereiro, março. O próximo mês será? Abril, o mês 4 do ano, né? Estamos no mês 3 e logo depois... O mês 4, isso mesmo. A professora Simone, todas as Simones aí, ó, disse que podemos agrupar os meses por bimestre. Tá. Nossa, Pro, eles estavam falando no chat isso, né? Porque quando falamos que íamos trabalhar os 3 primeiros meses do ano, eles começaram a falar isso. Esse próximo que você vai falar aí, trimestre. Então, a gente tem, ó, bimestre, que são 2 meses. A Pro já até colocou aqui como tá lá. 3. Isso. Né? E o semestre, 6. A gente vai fazer uma outra aula com isso para reforçar um pouquinho, porque eu gosto de explicar melhor. Mas vamos para a questão, senão não vai dar tempo. Escreva o nome dos meses
do primeiro trimestre. Nós falamos já hoje aqui no comecinho e falamos ontem. Sim. Quais são? Coloquem aí pra gente. Acabei de falar agora há pouquinho. Né, Pro? Qual o primeiro mês? Janeiro. Janeiro. Então, primeiro mês, janeiro. Depois, fevereiro. Fevereiro. E março. Que nós estamos agora, né? Isso. Lembrando que é o primeiro trimestre do ano. Isso né? mesmo. Quando eu falo de trimestre, eu posso falar de qualquer 3 meses do ano. Mas essa é uma explicação que a gente vai ter numa outra aula. A gente vai retomar um pouquinho disso com vocês, porque é muita coisa. Sim. E a gente não pode só deixar aí as respostas e não explicar, não é?